O que vocês acham da ajuda? Tem alguma opinião a dar sobre a ajuda agora no início da live? Quem puder responder, comenta pra mim, por favor, que aí eu vou conseguir ir entendendo como é que vocês vão percebendo as coisas e tal. Vamos interagir comigo. Você sempre chega uns minutinhos atrasados, mas hoje você tá aqui. Tu gosta de ajudar? Vamos descobrir nessa live se você gosta de ajudar ou se tem uma outra coisa aí. A gente vai descobrir nessa live hoje, certo? Olá, Isabela. Boa noite, seja bem-vinda. Então, vou iniciar a live pedindo para você imaginar o seu melhor amigo ou melhor amiga passando por um momento muito difícil. Quais são as suas ações com relação a isso? Deixa eu ver o que é que a Lisa disse. Eu acho que ajudar é nossa missão, caridade é a nossa meta. Tá. Vamos conversar sobre. Tá. Então, o seu ato, quando o seu melhor amigo ou amiga estiver passando por um momento difícil, seria correr para consolá-lo? Quem aí corre para consolar o amigo quando ele está passando por um momento difícil? Eu gosto. Tá bom. Vamos lá, conversar. Ou você é daquelas pessoas que gosta de fazer uma piada para aliviar a tensão? Então, tipo, ele tá passando por um momento difícil. Você faz uma piada ali para poder ele rir e mudar o foco. O que você faz? Ou você oferece conselhos rápidos para resolver aquele problema? Alguém, né, vocês fazem alguma dessas questões aqui que eu acabei de pontuar, ou vocês agem de uma forma diferente? Só para mim, igual ou diferente? Só digita isso, igual ou diferente? Então, vamos primeiro descobrir em qual ajuda você está falando. Vamos descobrir. Pois tem pessoas que não querem ajuda também. Já fiz, agora não mais. Então é diferente, tá bom. Então ótimo. Vamos continuar. E aí, dentro desses pontos, se a sua primeira reação é correr para consolar, tentar fazer alguma piada, levar ele para um lugar diferente ou ela para um lugar diferente para distrair, isso pode ser vários movimentos. Oferecer um conselho rápido ali para resolver aquele problema. Você acha que isso realmente é o melhor a se fazer para aquela pessoa? E aí eu vou trazer uma percepção, porque já faz um tempo que eu li um livro e eu levei um grande tapa na minha cara, que foi esse livro aqui, Tornar-se Presente, de John Steven. É um livro de psicologia, da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu exerço na psicologia, que ele tem vários experimentos para autoconhecimento. E num desses lugares ele vai falar sobre esse quesito de algumas experiências que... Deixa eu só abrir aqui para poder eu dizer. Algumas experiências e formas de desrespeitar a experiência do outro. E um desses tópicos é a ajuda. E aí a gente vai conversar sobre a ajuda para poder entender que tipo de ajuda que eu estou falando, como a Elisa estava pontuando, e sobre qual é o movimento mais adequado para fazer isso, e o que que isso representa se você gosta de fazer esse movimento, tá? Então, o que que ele fala, o John Steven, nesse livro? Ele fala que essa forma de ajudar é uma das formas mais comuns e mais aceitas de desrespeito da experiência de uma pessoa, que é correr em auxílio a ela quando ela se sente mal ou desconfortável com alguma coisa, certo? Então,
Parece estranho, não é? Você vê que alguém está precisando de ajuda, você quer ajudar, você quer se movimentar em direção à pessoa. Só que aí vem aqui umas pontuaçõezinhas que eu acho que é o interessante. Ajuda e apoio, embora pareçam ser sinônimos, eles não são. Eles possuem diferenças significativas na abordagem da forma como você aborda o outro e o impacto que isso causa, né? Então, talvez você use o termo ajuda, porém, entretanto, pode ser a palavra apoio que você realiza. Ou você pode realmente estar só dando uma ajuda e não percebendo o que essa ajuda realmente significa. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Por que eu trouxe esse tema hoje? Ontem eu postei um Reels falando sobre um cara que ele estava falando: não tenha dó do outro, não tenha pena do outro, né? E aí ele discorre lá uma frase, e aí teve algumas pessoas que comentaram falando sobre algum movimento, né? Tipo, e se a pessoa foi atropelada, não chama o SAMU, deixa ela lá para ela aprender a atravessar a rua, olhar para os lados e não sei o quê. Só que não era desse ponto que estava sendo falado. Porém, entretanto, vamos conversar melhor sobre isso. Então, eu achei interessante trazer para a gente discorrer e discutir, até porque existem pontos dentro desses dois conceitos que podem também interferir na nossa vida, quando a gente se dispõe ao outro. E aí é isso que é muito importante, a gente saber a diferença. Vamos lá. Fora que também esse diz respeito ao outro. Então, a ajuda, o que a ajuda é? O conceito de ajuda, geralmente ela envolve uma intervenção. Eu vou movimentar, vou fazer alguma coisa, né, diretamente para resolver aquele problema daquela pessoa, aliviar o desconforto dela, certo? Estão entendendo até aqui? Então, dentro da ajuda, vai estar incluído, por exemplo, oferecer soluções rápidas, fazer piadas ou levar a pessoa para um bar, vamos beber, vamos deixar, né, evitar esse problema, não vamos pensar sobre esse assunto, não chora. Sempre tem um movimento para tentar tranquilizar aquela pessoa de forma imediata. Mas aí é que eu quero que vocês pensem comigo. Ao fazer esse movimento de tentar ajudar rapidamente, eu posso estar impedindo essa pessoa que está na minha frente, que está precisando de ajuda. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Podemos estar impedindo essa pessoa de viver plenamente a experiência que ela tá sentindo, né? Da dor, da raiva, da confusão que é necessária para o crescimento. Quando a gente está confuso, a gente não tem que ter a solução de cara, a gente precisa vivenciar esses processos. É importante a gente vivenciar esse processo. Então, se eu corro em busca de ajudar o outro dentro desse movimento que a gente já discutiu, é como se eu estivesse colocando um band-aid em uma ferida profunda. Então, sem limpar, sem observar, melhor antes, entende? Então, o objetivo da ajuda, dessa forma como a gente relatou lá no início, é resolver o problema ou minimizar o desconforto rapidamente. Porém, esse movimento traz consequências para a pessoa ajudada, consequências negativas para a pessoa ajudada. E aí eu separei 10 consequências que causa esse movimento de ajudar o outro na experiência dessa pessoa ajudada. Então vamos lá. Eu vou citar rapidamente e depois eu vou descrever cada uma. A primeira seria interrupção do processo do crescimento, dependência emocional, diminuição da autoconfiança, sentimento de invalidação,
evitação da realidade, ressentimento, desgaste do relacionamento, dificuldade em expressar sentimento, círculo vicioso e a falta de autonomia. Agora eu vou descrever cada uma, certo? Se eu ajudo essa pessoa dessa forma, querendo resolver a questão dela, eu posso estar interrompendo o processo dela de crescimento pessoal. Quando eu intervenho rapidamente para aliviar a dor, o desconforto, eu posso impedir que essa pessoa ela consiga racionalizar, entender, compreender, vivenciar e experienciar plenamente as emoções dela e a experiência que ela viveu, o que ela está vivendo, certo? E aí esse movimento de ajuda pode me causar a essa pessoa um movimento de dependência emocional. Ou seja, ela sabe que correndo em direção a você ou a quem a ajudou, ela vai ter essa solução imediata resolvida, evitando de entrar em contato com essas questões dolorosas, por exemplo, e não conseguindo ressignificar. Então, se você constantemente intervém, você resolve esse problema para alguém, ok, mas essa pessoa vai se tornar dependente de você por esse movimento, por você ter resolvido por ela. Então ela vai sempre achar que ela não consegue fazer esse movimento sozinha. Então ela vai sempre ir atrás de alguém para resolver. Tá fazendo sentido para você que tá aí assistindo o que eu estou falando? Então, para lidar com as dificuldades que ela está vivenciando, ela precisa enfrentar esse movimento, ela precisa encarar. Se ela não enfrenta, ela se enfraquece. Então, ela não cria capacidade de desenvolver habilidades. E aí eu vou repetir, de desenvolver habilidades de enfrentamento e resiliência para enfrentar essa questão. E aí é uma grande... desrespeito, né? É o grande desrespeito que eu estou fazendo com essa pessoa. Então, assim, eu não ajudar essa pessoa dessa forma, eu vou ajudá-la de fato, certo? Então, a diminuição, por exemplo, também da autoconfiança. Essa pessoa que está do outro lado, e inclusive eu peço para que você compreenda, até no lugar como... estando no set terapêutico comigo, eu sendo a psicóloga, imagina se qualquer questão que você tenha, você pergunte o que fazer e eu lhe respondesse. Como é que seria? Você iria ter alta da terapia algum dia? Provavelmente não, a dependência ia estar ali. Você ia ter confiança de que ia conseguir resolver essa questão sozinha? Provavelmente você sempre iria perguntar. E aí é que está a questão, certo? Então, quando você ajuda demais aquela pessoa, essa pessoa pode começar a duvidar de si mesma, da capacidade dela de resolver, de superar esses conflitos, e isso vai minando a autoconfiança e também a independência dela. Então, no lugar dela ter independência, ela vai ficar sempre dependendo da sua opinião, da forma como você conduz, do que você tem a dizer a respeito do que ela pode ou não pode fazer sobre a vida, certo? O que mais? O sentimento de invalidação. Se sempre que a pessoa vem com uma questão, um problema, para querer conversar e tentar ser escutada, e a pessoa que está do outro lado para ajudar, e aí é muito importante que eu tô falando ajudar entre aspas, tá? Então aí a gente vai desmistificar esse conceito. Então, esse ajudar, eu vou acabar minimizando e tentando resolver rapidamente o problema, por exemplo. Então você chega pra mim, morrendo de chorar porque terminou com o namorado e tal. Eu digo, não pensa assim, não sei o que e tarará. Como é que você iria se sentir? Você iria se sentir validada?
Entende? Então tem muito desse movimento também. Então, eu tô com as emoções, eu preciso chorar. Cara, eu preciso chorar, eu preciso falar, eu preciso jogar pra fora tudo o que eu estou sentindo. Narrar o que aconteceu. E se você me encaminha para me internalizar isso, eu não coloco pra fora. Então eu já me sinto invalidada. Não consigo me sentir escutada, compreendida. E aí vou me sentir sozinha. Então, né? Aí você pensa que está realmente ajudando essa pessoa, mas no fundo você está fazendo com que ela se sinta mais só. Olha que doido. Outra, no caso, né? A evitação da realidade. Então, se ela evita a realidade, então eu ofereço soluções rápidas ou distrações. Vamos assistir um filme, vamos beber, vamos fazer qualquer outra coisa para esquecer a questão problema. Então isso vai fazer com que eu evite de enfrentar a realidade e viva numa eterna fantasia de que aquilo não existe. Eu internalizo aquilo e não vivencio. E aí isso pode resultar, por exemplo, também numa falta de resolução de verdade, uma resolução real e duradoura dessas questões, problemas. Então é como se um círculo seria a questão problema. Eu vou lá, quando estou aqui para resolver, não existe, eu evito. Vou lá, aí acontece de novo, porque o problema, esse mesmo problema que você ajudou dessa forma, dando soluções rápidas, distraindo a pessoa, enfim, esse problema que ela teve vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir, enquanto ela não tomar uma atitude com relação a essa questão problema, enquanto ela não ressignificar essa questão, não entender e compreender como ela pode resolver sozinha. Então, vai ficar sempre aberto esse círculo, ele nunca vai se fechar e a pessoa nunca vai conseguir partir para ir para outra questão, para resolver outras questões, problemas, por exemplo. É preciso sentir, viver, resolver e seguir. Sim, individualmente. Você precisa sentir, você precisa vivenciar esse sentir, encontrar uma solução desse sentir e assim, depois que você encontra e decide e age, aí você consegue seguir. Mas se alguém sempre traz a você a solução dos seus problemas, você nunca vai compreender como resolver se caso esse ciclo se repita. Até porque ele vai, porque você não resolveu. Foi outra pessoa que passou o pano para você. Entende? E aí se torna um ciclo vicioso, exatamente, Rafa. Oi, Ju. Que mais? Vamos lá. Aí tem o ressentimento também. O ressentimento seria outra característica que essa pessoa que foi ajudada por você pode adquirir com relação até mesmo a você. Então ela, de tanto ser ajudada, ela pode começar a sentir um ressentimento constante e achando que sempre vai ser resgatada. E aí ela vai ficar ressentida com você que está sempre resgatando. Especialmente se ela sentir que ela não tem a oportunidade de lidar com seus próprios problemas de forma independente. Até porque você não permite, por exemplo. É só fazer isso. Poxa vida, Maria. Então, assim, eu acho que tem até um vídeo, eu acho que nem é brasileiro, eu vi alguma vez assim no Rios e tal, de um cara falando com um psicólogo. Você sabe qual é o meu problema? Aí o psicólogo, sei. E você não vai me dizer? Aí o psicólogo, não vou.
Mas por que você não vai me dizer? Eu estou lhe pagando para você me dizer. Para você me ajudar com essa questão problema. Ele, não, porque a resposta já está com você. E ele, como não está? Não está comigo, porque eu não estou vendo. Por isso que eu vim para cá, revoltado. Mas se o psicólogo dissesse, será que ele iria primeiro aceitar? Reconhecer que era aquilo? Então, se você está em terapia ou não está, né, e precisa desse movimento de entender alguma coisa, só quando você realmente entender sozinho e compreender onde você está errando ou o que está acontecendo, o que você pode fazer, nenhuma ajuda vai adiantar, porque sempre vai voltar esse ciclo a acontecer, ok? Oi, Isa, boa noite, seja bem-vinda. Então tem que ser um movimento de forma independente. E aí vai trazer um desgaste também no relacionamento de vocês. Então essa pessoa que está sendo ajudada, ela pode se desgastar se essa ajuda não for genuína. Como assim? A pessoa que está precisando de ajuda, que está com a questão problema, ela vai sentir quando esse outro só está querendo, tá bom, toma, faz isso, faz aquilo outro, não reclama não faça isso, não chora, engole o choro. Ela vai sentir que ela não está sendo validada no processo dela. Então, obviamente vai desgastar esse relacionamento. Ela talvez não vá confiar tanto em você mais, por exemplo. Até porque você sempre está impondo soluções. Então, assim, vai depender muito da relação, porque tem pessoas que vai impor a mudança, tem pessoas que vai querer resolver por ela, e aí, enfim. E, tá. Até aqui, vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Se tiver, por favor, aqui tem a caixinha de perguntas, se não pode botar aqui nos comentários mesmo. Se tá gostando, se acha que esse conteúdo serve para alguém que você conhece, aqui no aviãozinho encaminha para 3 amigos. Isso já vai me ajudar muito a encaminhar minha live para outras pessoas, certo? E se tem alguma questão, se tem alguma dúvida, por favor, fique à vontade de perguntar. Ai, que bom! Que mais? Aqui aí o 8º seria dificuldade de expressar sentimentos. Então a pessoa que está sendo ajudada, ela pode ter dificuldade de expressar os sentimentos dela. Ela sempre, constantemente, alguém está ali aliviando a dor dela, como é que ela vai acessar a dor e entender que sentimento é aquele? Como é que ela sente, como é que ela deixa de sentir, como é que aquele sentimento ocorre com ela, o que faz ela perceber do mundo. Ela não tem acesso, porque sempre tem alguém aliviando a sua dor. Então vai ser difícil até expressar e falar. Vai ser difícil para ela processar isso, inclusive de forma saudável. Obrigada, meu amor. Então, esse movimento de ajudar, eu posso acabar suprimindo a emoção de alguém. E aí o problema, que era uma questão que talvez fosse fácil de se resolver se a pessoa tivesse, né, esse acolhimento diferenciado, vai virar um problema emocional a longo prazo. E aí vai virar uma questão muito maior, que ela vai carregar por mais tempo durante a vida. E aí vamos conversar sobre o ciclo vicioso, né? Que essa ajuda de forma inadequada pode perpetuar um ciclo em que a pessoa ela não aprende a lidar com a questão problema e ela vai se repetindo. Porque, meu povo, eu gosto de falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Cada um tem um caminho. Tem uma corrida para correr. Tem os seus obstáculos.
são diferentes para cada um. E se eu resolvo o teu obstáculo, você vai ficar rodando ali até conseguir você mesmo meu Deus, que dicção maravilhosa, ultrapassar esse seu obstáculo pessoal. Porque você precisa aprender alguma coisa com isso. Para você evoluir na tua corrida, no teu caminho, na tua estrada, você precisa aprender algo. Faz parte do teu processo. E se alguém te impede de aprender isso, você fica sem aprender. Então, o obstáculo ele pode até ficar maior. Não sei se está fazendo sentido. E aí vem a falta de autonomia também. Essa pessoa que está sendo ajudada, ela, de forma constante, ela não tem autonomia de resolver seus problemas, suas questões. Então, e a autonomia, ela é um movimento crucial para o desenvolvimento pessoal e a capacidade de tomar decisões informadas. Eu preciso desenvolver esse movimento sozinha, compreender esse movimento sozinha. E aí eu vou até falar, por exemplo, quando você... Não, vou deixar esse exemplo lá para mais tarde. Já eu falo sobre esse exemplo. Oi, José. Oi, Diene. Sejam bem-vindos. Então, gente, eu quero fazer uma perguntinha primeiro. Quantas vezes você já se viu tentando aliviar a dor de alguém porque você mesmo que estava ali olhando para aquela pessoa que estava sofrendo, estava se sentindo desconfortável ao vê-la sofrer? Já aconteceu com você de olhar para alguém sofrendo ou vivenciando uma questão, um problema, e o fato dela estar vivenciando aquilo e você olhando ou percebendo ou estando dentro do mesmo ambiente, isso te deixar desconfortável e você ir querer ajudar? Já aconteceu? Se sim, por favor, digita sim aqui. Se não, digita não. Então, eu vou falar alguns exemplos. Por exemplo, um amigo passou por um término bem doloroso. O que você faz? Ao invés de você apenas escutar e permitir que ele expresse os sentimentos dele com relação ao que aconteceu, você tenta distraí-lo com saídas ou fazer piada? Ou, por exemplo, um colega de trabalho está estressado com prazos. Ele está estressado lá, cheio de prazos a cumprir. E aí, ao invés de você oferecer um ouvido atento para escutar qual é o problema, você imediatamente sugere uma solução sem ouvir e sem entender a raiz desse problema. Outro exemplo. Ou um familiar seu que está triste. Está passando por alguma questão e está triste. E aí, ao invés de você estar ali presente, você se sente compelido a resolver a tristeza dele dando conselhos rápido. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo outro. Em todos esses casos, gente, a ajuda, ela pode parecer boa, mas é na superfície. Mas profundamente não é nada boa. Você está privando essa pessoa de experienciar e aprender com as suas emoções. Então, isso é natural, a gente querer ajudar, querer se sentir útil, né? De ajudar e não ficar essa pessoa desamparada, ou você mesmo se sentir desamparado e querer ajudar para poder compensar isso. Mas será se essa ajuda, esse movimento que você está fazendo, ele realmente é genuíno? Ou, na verdade, você está ajudando, mas você, no caso, né, dentro desse movimento de ajuda, você está se ajudando. Ou talvez esteja até fugindo de você. E aí eu vou falar sobre também 10 consequências desse seu movimento de ajudar, o que ocorre com você.
Então, se você é uma pessoa que constantemente ajuda, que está sempre nesse movimento de querer ajudar, de querer ajudar, de querer ajudar, pode ficar ciente que talvez esse movimento também esteja lhe prejudicando. E aí a gente vai falar sobre as 10 consequências da ajuda, né, para a pessoa que ajuda. Primeiro, desgaste emocional. Então, se você está sempre constantemente querendo ajudar aquela pessoa a tentar resolver os problemas dela ou dos outros, isso pode te gerar um esgotamento emocional. Então, você pode se sentir sobrecarregada, e ainda mais com o peso das dificuldades do outro, que não são suas, você já tem as suas também para lidar. Mas aí você acaba carregando um peso que não é seu, que é de outra pessoa. E aí isso pode te trazer um sentimento de desamparo. Embora esse movimento de ajudar, né, possa temporariamente aliviar em você um sentimento de desamparo, a pessoa que você ajuda pode se sentir impotente. Não, pera. Você, ao ajudar o outro... Peraí, vou voltar, que eu baguncei aqui minha mente. Pensei em várias coisas ao mesmo tempo. Sentimento de desamparo. Isso ajuda. Ao ajudar outra pessoa, isso pode te trazer um sentimento de desamparo. Porque esse seu movimento de querer ajudar, por não ser um movimento genuíno, de escuta, de qualidade, entender, e aí a pessoa sozinha que está sendo ajudada compreender e se movimentar, isso vai te trazer uma sensação de desamparo, porque, poxa, eu ajudei, mas não se viu de nada, a pessoa continua lá, eu falei tantas e tantas vezes, eu fiz isso e tudo mais, eu continuo fazendo e a pessoa continua no mesmo canto, eu não aguento mais. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas é porque fala muito desse movimento, de você querer ajudar de forma que não é tão genuína assim, mas é porque você vê o outro sofrendo e você quer, isso te traz uma angústia e você quer sanar isso. Não sei se está fazendo sentido aí. Oi, Ruivinha, Letícia, Nick, Joana, sejam bem-vindos. Outro movimento que esse ato de ajudar o outro pode te trazer é a evasão dos seus próprios problemas. Você foge deles. Então, assim, no lugar de eu parar para resolver as minhas questões, é muito mais fácil resolver as questões da Joana, da Letícia, da Ruivinha. Então, eu vou ficar buscando outras pessoas para ajudar, no lugar de tentar fazer o meu. Então, no lugar de eu lidar com as minhas emoções, eu tô sofrendo, briguei com o pessoal da minha família. Mas a minha amiga terminou o namorado, vou lá ajudar ela. Então, eu deixo de lidar com a minha questão problema. Aí eu vou ajudar a pessoa. Certo? E a culpa e a frustração também. Pelo mesmo movimento. Você ajuda e o outro continua errando, continua voltando para o mesmo lugar de antes. E aí você, puxa, será se eu estou conseguindo fazer o suficiente? Será se eu estou ajudando o suficiente? Eu acho que eu falhei com a minha ajuda, não está dando certo. E aí você vai se sentindo mal, frustrado, né? E isso também pode também te gerar uma dependência emocional contrária, inversa, no sentido de eu sempre estar dependendo de querer ajudar os outros. Eu dependo disso. Isso faz parte de mim. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Será mesmo? Ou você está fugindo de você? Será se você gosta mesmo de ajudar todo mundo? Ou você está fazendo esse movimento para deixar de olhar para si? Para deixar de olhar para suas necessidades? Se negligenciando? É uma pergunta que eu faço. Então aí eu acabo colocando a minha vida e a minha identidade como esse movimento. Então eu sou uma pessoa que gosta de ajudar.
E aí eu deixo de olhar para as minhas vulnerabilidades. Não, eu gosto de ajudar. Então é como se eu criasse uma grande armadura dentro desse movimento de querer ajudar o outro. Então eu viro quase um herói. Aí tem até um termo chamado a síndrome do herói. Será se você tem a síndrome do herói? Você tem uma armadura de que consegue lidar e ajudar todo mundo? E aí, essa armadura te impede de olhar para as tuas feridas, para as tuas sombras, para as tuas questões, problemas, para as tuas emoções, e de alguma forma talvez você possa ficar achando que dá conta sozinha das suas questões, que não precisa de ajuda. E se alguém chega te dando ajuda, você não aceita porque você fica resistente a aceitar a ajuda do outro. Esse movimento de ajudar todo mundo também pode te trazer uma autoestima inflada, mas é temporária. Ela é temporária. Porque você só se sente bem enquanto fez esse movimento de ajuda. Porque eu ajudei a Joana. Eu ajudei a Letícia. Eu ajudei todo mundo. E aí quando esse movimento cessa, para, e eu fico sozinha no meu quarto, e aí eu acesso aquelas tantas questões que eu não dou ouvidos para ajudar os outros, e aí eu me sinto muito mal. E aí a minha autoestima vai pro ralo. E aí tudo que eu tava movimentando vai para onde? Não serve de nada. Porque eu acho que ninguém pode me ajudar. Eu ajudo todo mundo, mas ninguém tá por mim. Por exemplo, já falaram ou já ouviram isso de alguém? Então, agora a gente vai falar. A verdadeira ajuda, gente, é o apoio, é dar apoio a alguém. Então eu tô aqui com você, tô aqui te escutando, eu tô presente, eu entendo o que você tá passando, né? Sem tentar resolver a questão do outro. Buscar, tá, e o que você quer fazer a respeito disso, por exemplo? Porque você dá autonomia pra pessoa. Mesmo que a pessoa diga assim, agora eu não sei o que eu vou fazer, tudo bem. Ninguém precisa saber de cara como resolver sua questão, mas o fato de você estar presente, de você estar ouvindo, já é um grande apoio. Então aí tá essa grande diferença entre essa ajuda, de eu tentar resolver a sua questão. Eu tô passando por dificuldades financeiras, pois toma aí o dinheiro. Isso não é ajuda. Porque eu sempre vou depender, toda a vida que eu estiver passando por uma dificuldade financeira, eu vou estar pedindo dinheiro a alguém. E se for alguém da família, mais fácil ainda, porque eu nem devolvo, né? Oi, Deise. Oi, Ramon. Então, o apoio, ele valida o sentimento do outro, né? Eu permito que ele experiencie aquela questão, que ele vivencie, que ele entenda as suas emoções, que ele chore, que ele tenha raiva, que ele expresse o sentimento dele. Sem minimizar ou sem desvalorizar isso também. Porque ele está sentindo. Então, se ele está sentindo, ele está sentindo. É a dor dele. E esse movimento de eu olhar para o outro e entender que a questão é do outro e não é minha, também faz com que eu não me sinta mal comigo mesma. Porque se eu pego a dor do outro e tento resolver, o que também faz eu deixar de resolver as minhas questões, me acumula um peso maior do que eu possa carregar. E aí vai me trazer várias questões, problemas também. E eu não deixo esse outro evoluir. Obrigada, Deise. Então, o objetivo do apoio é oferecer um espaço
seguro. Você apoiar alguém é você dizer assim, olha, conte comigo. Você pode contar, pode falar o que está acontecendo. Estou aqui para ouvir. O que você quer fazer a respeito sobre? Eu entendo. Né? Então deixa a pessoa viver a experiência. Você nem precisa dizer nada. Você pode ficar calado. Só ouvindo. Eu tô aqui, ó. Pode dizer. E a pessoa vai falar. O simples ato de falar e chorar alivia o peso dentro da pessoa. Agora, se eu vou atrás da Deise, eu tô precisando, eu queria muito conversar, eu tô passando por tal problema, tal outro, ela, mulher, pois faz isso, faz aquilo outro, tarará. Aí eu, poxa vida, eu só queria desabafar, mano. Aí ela vem, diz um monte de coisa pra me fazer, eu só queria desabafar. Ou se a pessoa começa a chorar, aí aconteceu isso comigo, e chora. Aí outro, não chora não, vai passar, faz não sei o que, e tá, mano, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa ser vulnerável, ela tá precisando botar pra fora o que tá sentindo, deixa chorar, chore o quanto você quiser, eu estou aqui com você. Olha como o apoio é totalmente diferente da ajuda. A gente se sente maior, a gente se sente visto, valorizado, compreendido, enxergado e potente. Não o oposto, uma pessoa fraca, que não sabe o que fazer, que é uma coitada. Então, quando eu dou essa ajuda, querendo resolver o problema do outro, é como se eu dissesse assim, meu amor, você não é capaz de lidar com as suas questões e problemas. Você não é capaz de dar conta disso só. Então a pessoa vai se sentir sempre menor. Tá fazendo sentido pra você que tá aí ouvindo? Estão tão silenciados. Então assim, o apoio eu faço com que a pessoa viva a experiência de forma completa. Então não tenha dó da dor do outro. Não tenha pena. Você gostaria que alguém sentisse dó e pena de você? Então por que você oferece isso a outra pessoa que você gosta? Então pense e reflita sobre isso. Então, enquanto a ajuda busca resolver e aliviar rapidamente, o apoio ele foca em escutar, validar e promover o crescimento e a autonomia do outro. Olá, Renato. Ioquinemo. Então, esse movimento é um verdadeiro respeito. Se eu apoio, eu estou respeitando o outro. Eu estou respeitando a individualidade, a vivência, a experiência do outro. Agora, se eu tento ajudar para resolver a questão dele, eu estou minimizando ele, colocando ele num lugar como se ele não fosse capaz de dar conta de si. E aí eu vi um vídeo no Reels recentemente que eu achei muito lindo. Ele não era daquele, era oriental. Era um pai e uma criança que ainda nem sabia falar direito. E aí eles estavam numa ponte, assim, num lugar, tipo um caminhozinho, uma pontezinha, que nem era ponte, mas enfim. E aí tinha uns fios no meio, assim, que o pai passou a perna e conseguiu ultrapassar para o outro lado, e a criança ficou do outro lado, chamando, pedindo para que o pai viesse buscar ele. E o pai não foi, continuou andando devagarzinho, mas continuou andando. Parecia tão cruel a princípio. Se você fosse olhar, por que tu não vai lá e só pega essa criança e tira de lá e para poder seguir a vida? Mas é porque tem uma lição aí. Tem uma lição por trás que esse pai queria passar para esse filho.
E aí a criança começou a tentar passar o obstáculo, que eram uns 3 fiozinhos só. Tentou passar o obstáculo, ficou enganchada. Aí o pai percebeu, foi lá dar o apoio. O que é que o pai fez? Tirou ele do enganchado, mas aí levou ele para o lado do pai ou devolveu ele para o lugar onde estava para resolver a questão problema? Foi isso que o cara fez, ele devolveu lá. E aí a criança, poxa vida, eu pensei que agora eu ia conseguir sair, mas não, ele me devolveu para o mesmo canto. Mas tá certo. E aí a criança conseguiu passar sozinho. Quando passou sozinho, o pai comemorou com a criança. Muito bem. Tu já viu esse também? É muito bom. Eu gosto muito desse vídeo. Porque fala muito desse movimento. A diferença entre ajudar e apoio. Quando eu ajudo, eu pego essa criança e levo e faço ela ultrapassar o obstáculo sem vivenciar a experiência dela mesma encontrar uma saída. Agora, se eu apoio, estou aqui esperando você. Vá no seu tempo. Aí a criança foi, conseguiu dar conta. Então isso vale para várias outras questões na nossa vida. Isso não quer dizer que se você ver uma pessoa atropelada na rua, você vai ignorar e esperar ela chamar o SAMU só, que é totalmente diferente, né? Então a verdadeira ajuda não está em resolver, mas em apoiar o outro a encontrar suas próprias soluções para as suas dificuldades. Então, meu povo, eu queria trazer 3 questões para vocês refletirem. Como você se sente ao ajudar outra pessoa? Como você se sente quando está ajudando outra pessoa? Você se sente esse herói, eu estou ajudando outra pessoa? Se sim, pare para refletir do que a gente conversou. Será se isso não está escondendo uma questão, problema em você que você está tentando evitar? Outra, você já se sentiu esgotado emocionalmente por tentar resolver os problemas de outra pessoa? E aí vem a questão, será se você está pegando a carga do outro que não é sua e levando por ele? Será? É para refletir. Pode ser que sim, pode ser que não. Como você pode equilibrar esse desejo de ajudar o outro, de verdade apoiando, com a sua necessidade de cuidar de si mesmo? Qual é o equilíbrio que você pode estar fazendo? E se você não consegue identificar isso sozinho, você pode estar pedindo ajuda profissional para te ajudar. É para isso que eu existo aqui como um profissional, terapeuta, por exemplo, né? Então é muito importante a gente aprender a equilibrar o que é ajuda, o que é apoio e o que é meu, o que é do outro, entender até onde eu posso ir, até onde eu vou estar ultrapassando o limite do outro ou o meu limite. Então, quando eu falo sobre esses movimentos de ajuda e apoio, eu também estou falando sobre limites. Então, se eu não consigo compreender os meus limites, eu vou sempre deixar o outro ultrapassar, ajudando demais ele, fazendo tudo por ele, carregando nas costas. E se eu não sei qual é o limite do outro, também eu vou acabar ultrapassando, fazendo por ele as coisas que ele deveria fazer por si. Então é sempre bom a gente parar e refletir sobre as nossas próprias motivações quando a gente vai ajudar alguém, né? E se eu estou ajudando ou oferecendo apoio? E se dentro desse movimento eu estou me respeitando, dando atenção aos meus limites, acolhendo as minhas emoções e também me resolvendo sozinha.
Ou aceitando ajuda também, né? Esse apoio de outra pessoa. Então, saber o que é seu, do que é do outro, é uma grande lição de limites necessária para a nossa saúde mental e para o nosso desenvolvimento pessoal, não só o nosso, quanto do outro que a gente também gosta e apoia e tá ali nesse movimento de dar esse suporte naquele momento. Alguma pergunta? Alguma pergunta, galera? Oi, Beli Psi. Então, o assunto de hoje é esse. Trazer para vocês, eu tentei, né, compilar o máximo de informações possíveis para trazer essa diferença entre ajuda e apoio, para que você que está aí assistindo faça essa reflexão e consiga compreender qual você está realmente realizando, se você está ajudando ou se você está apoiando, e como é que isso afeta tanto o outro como você mesmo. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha tirado alguma dúvida ou trago alguma questão, por que não? Então, gente, como é que tá aí? Tá tudo ok? Sem perguntas? Então eu vou ficar por aqui. Já que não tem mais perguntas, eu vou ficar por aqui e agradeço a presença de todos e até a próxima segunda. Ok? No mesmo horário. Tchau, corujas!